Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de aprofundamento de conteúdos. Especificamente, na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar nos conteúdos dos capítulos 3 e 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, né, ao longo do capítulo 3, nós desbravamos, nos dedicamos, né, a entender a ideia de direitos para todos, certo? Começamos o capítulo falando sobre a relação entre direitos e cidadania, que é essa relação, né, esses dois conceitos, eles estão diretamente ligados, e a gente pôde estudar, né, entender nesse início do capítulo que foi toda uma conquista, foi todo um percurso que precisou ser percorrido para que a gente conseguisse conquistar os direitos conforme nós usufruímos nos dias atuais, certo? Inclusive, essa ideia do direitos para todos, ela é bem recente, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lá da ONU, ela foi criada em 1948, e foi nela, né, que a ideia da liberdade e da liberdade e da igualdade de direitos, tanto nos campos econômicos, sociais e culturais, foi estendida a todos os seres humanos, certo? Inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem essa concepção universalista, ou seja, né, ela vai ali abranger, né, ela vai abarcar todos os seres humanos, e além disso, os direitos humanos estão acima, né, de qualquer poder existente, seja do Estado, aquele Estado com letra maiúscula, ou seja dos governantes, certo? Então, nesse primeiro momento do capítulo, nós percorremos, né, todo o caminho que precisou acontecer para que tivessem direitos para todos efetivamente. Depois, nós refletimos, né, sobre a ideia se todos nascem livres e iguais, onde nós estudamos, né, as contribuições de diversos pensadores sobre esse assunto. Falamos sobre Thomas Hobbes, sobre o John Locke, sobre o Jean-Jacques Rousseau, o Karl Marx e o Émile Durkheim, né, que já são conhecidos nossos. Depois falamos sobre alguns conceitos importantes, inclusive vai ser o tema do nosso aprofundamento desse capítulo. Esses conceitos, gente, eles são largamente utilizados, muitas vezes utilizados de maneiras incorretas, então vamos, né, nesse momento, relembrar mais uma vez esses conceitos. O socialismo, galera, é uma doutrina política e econômica que surge lá no final do século XVIII. Ela é caracterizada por uma ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo assim a distância entre os ricos e os pobres. Ou seja, gente, o socialismo ele queria construir uma sociedade que não tivessem classes sociais, certo? E como que faria isso? Com a distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, onde todo mundo teria mais ou menos, né, o mesmo papel e a mesma riqueza. Já o socialismo marxista, também é conhecido como marxismo, é uma corrente, né, ideológica desenvolvida pelo Marx e pelo Engels, que está aí, os dois amigões, né, ilustrando o nosso slide, com a finalidade de acabar com a luta de classes existente no regime capitalista. Já o socialismo utópico, né, já o nome já vai dar dica para a gente, é uma corrente estabelecida, né, que tinha como objetivo criar uma sociedade ideal, por isso que tem o nome de utopia, né, que seria alcançada de forma pacífica graças à boa vontade da burguesia. Ou seja, os mais ricos, eles abririam mão dos seus privilégios para poder, né, criar essa sociedade ideal. E, por fim, nós falamos sobre o comunismo, que é uma doutrina social segundo a qual deve se restabelecer o estado natural em que todos teriam o mesmo direito a tudo. Ou seja, o comunismo ele seria, né, o ápice do socialismo, quando todos os passos, né, para você conseguir estabelecer essa sociedade onde todo mundo seria igual, aconteceria. E no comunismo, né, a gente teria a abolição da propriedade privada, né? Nos séculos 19 e 20, o termo foi
usado, né, para qualificar um movimento político. Certo, gente? No capítulo 4, nós falamos sobre cidadania e movimentos sociais, certo? Outro capítulo que aborda temas muito importantes, né? Nós começamos definindo, entendendo o que abarca direitos civis, o que abarcam direitos políticos e o que abarcam os direitos sociais. Falamos sobre cidadania no mundo atual, que é um conceito importantíssimo, certo? O que é ser cidadão, o que é exercer a sua cidadania, foi isso que nós conversamos nesse momento, né? Depois falamos sobre direito e cidadania no Brasil, certo? Falamos um pouco sobre a proposta do Marshall, né, que a gente falou nesse capítulo, e depois entramos na ideia da cidadania regulada, né? Falamos um pouco aí sobre todo um desenrolar da história brasileira, entendendo como que esses direitos, né, eles estavam sendo exercidos nos mais diversos períodos da nossa história. E, por fim, falamos sobre os deveres do cidadão, né? Entendemos um pouco mais sobre a Constituição de 88, nossa famosa Constituição Cidadã, né? Que foi escrita, né? Que foi realizada ali após o período da ditadura. O nosso aprofundamento, gente, vai ser nessa definição, no entendimento do que é um direito civil, o que é um direito político, o que são direitos sociais. Tá? Direitos civis, gente, que foi o primeiro que eu coloquei ali, eles começam a aparecer nos séculos 17 e 18, e através deles procurava-se, né, garantir a liberdade religiosa de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, tanto contratual, né, e principalmente a de escolher o trabalho. E também, né, a ideia de que a justiça deveria garantir que todos esses direitos fossem colocados em prática. Né? Então, a gente resumiu como direito civil sendo um ramo do direito que trata do conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações de ordem privada concernente às pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens e suas relações enquanto membros da sociedade. Já o direito político, gente, ele é muito mais abrangente do que poder votar, tá? Os direitos políticos, ele vai ali englobar, né, toda uma relação com o Estado democrático, certo? Vai envolver, sim, direitos eleitorais, né? A possibilidade de qualquer cidadão eleger seus representantes e ser eleito para cargos políticos, mas também o direito de participar de associações políticas, como partidos, sindicatos, e também o direito de protestar. Tá? O direito político, ele vai dar aos cidadãos o direito de votar, de ser votado e além de poder participar de um governo constituído. E, por fim, os direitos sociais, né? Um ramo do direito muito mais recente, né? Começa a aparecer ali no século XX, e nos direitos sociais as pessoas passam a ter direito à educação básica, assistência à saúde, habitação, transporte coletivo, sistema previdenciário, aposentadoria, lazer e também ao sistema judiciário, certo? Então, galera, os direitos sociais, eles garantem ao indivíduo o exercício e usufruto de direitos fundamentais, em condições de igualdade para que tenha uma vida digna. E tudo isso vai ser garantido e protegido pelo Estado Democrático de Direito. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. A gente termina aqui o nosso aprofundamento de conteúdos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.